Será que as Escrituras contêm contradição? Será que ela é contraditória? Eu vejo pessoas fazerem vídeos, ou então pessoas falam, a Bíblia é contraditória, não dá para confiar muito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês podem falar, quem é você para estar ensinando a palavra? Eu faço as palavras do apóstolo Paulo, as minhas também. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 6, ele fala assim, se eu sou rude no falar, eu não sou na ciência, isto é, no conhecimento da palavra. Pode ser que eu seja rude no meu português, talvez eu seja rude no meu modo de expressar, mas na ciência eu não sou, eu conheço. Aí você pode dizer, você está se vangloriando, isso aí, né? Mas só que você tem que entender que na palavra está escrito, aquele que se glorie, glorie-se nisto, em me conhecer e me entender. Então, de uma certa forma, eu conheço isso aqui, né? Então, voltando ao nosso assunto aqui da contradição bíblica. Vou citar um exemplo aqui, para você entender. Porque a própria Escritura, ela mesma explica ela mesma. Só que as pessoas não querem examinar ela. Por exemplo, eu já li dezenas de vezes. Dezenas e dezenas. Eu leio 4, 5 vezes no ano, todinhas as Escrituras. Todo ano. E aí eu vejo as pessoas dizer há contradição, mas não há contradição. Então vamos aqui a alguns textos que, entre aspas, se parece contraditório. O primeiro texto encontra-se no livro de 1 João, capítulo 3, e o versículo 9. Preste atenção. Depois nós vamos explicar pela própria palavra. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aí você está, nossa, não, o crente não peca, aquele que é nascido de Deus não peca. A palavra de Deus estava dizendo aqui que não. Então nós vamos para o próprio livro de João, para contradizer, entre aspas, esse texto. Vamos voltar, capítulo 1, e o versículo 10. O versículo 8 e o 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, esse texto aparentemente contradiz o texto do versículo 9 do capítulo 3, não é verdade? E o versículo 10 aqui diz assim, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ora, se o versículo 9 diz que quando a semente, que a palavra está em nós, nós não pecamos, e aí nós dizemos que não temos pecado e a palavra não está em nós, como é que pode ser isso, né? Para nós entendermos claramente esse texto, você tem que ir para o livro de Tiago. Por isso que é importante você ler as Escrituras todas. Você tem que ir para o livro de João mesmo, aliás, para o livro de João. O próprio livro de João, né? O próprio livro de 1 João, nós vamos entender. Está aqui no versículo 5, o 16 e o 17. Então vou ler a parte que nos interessa e você pode ler depois aí. O 16, a parte que nos interessa. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Agora o 17 vai esclarecer. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então aqui já está dizendo 2 tipos de pecado. Para nós deixar mais claro esse texto, aparentemente contraditório, né? Nós devemos ir para o livro de Tiago, igual eu estava querendo ir, né? Agora há pouco. Capítulo 1, e o versículo 15. Aí nós vamos desenvolver a nossa reflexão aqui sobre a aparente contradição. Diz assim a palavra no versículo 15, capítulo 1. Depois, havendo a concupiscência concebido, quer dizer, aquela atração, gerado, dá à luz o pecado.
E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Agora eu vou explicar para você. Lembra do texto que eu falei que há pecado para a morte e pecado que não gera morte? O pecado consumado, vamos citar um exemplo. Por um lapso eu penso numa situação, ele é pecado, eu já pequei. Vamos supor no adultério, nós homens, né? Vou citar um exemplo. Vê uma mulher bonita e você deseja aquela mulher, ou uma moça, quem quer que seja, ou furtar um dinheiro, eu bem que poderia pegar aquele dinheiro. Só de eu pensar eu já cometi pecado. Vocês concordam? Mas a questão está em eu consumar o pecado. Consumar, executar o pecado. É aí que mora o perigo. Então, quando a palavra de Deus fala que a palavra dele permanece em nós e nós não podemos pecar, é o pecado que gera morte. Aí eu penso naquele pecado, mas a palavra está dentro de mim. Olha, o verdadeiro servo de Deus não pode fazer isso. Ai, meu Deus, me perdoe, meu Deus, por que esse pensamento, eu já mudo o pensamento e não vou executar o pecado? Entenderam agora? Então, quando a palavra de Deus fala que o verdadeiro cristão, quando tem a palavra não peca, é o pecado que vai gerar morte. Se ele morrer, se ele executar o pecado e morrer, ele vai para o inferno. Se não pedir perdão, se não se acertar. Agora, você não tem domínio sobre os seus pensamentos. Porque no próprio livro de Tiago, fala que nós temos concupiscências, inclinações. Versículo 14 do capítulo 1 de Tiago. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então está falando que nós somos atraídos e engodados. Sabe o que é um engodo? É engano, você é enganado. Não, vai, faz, não tem problema não. Só um pecadinho, vai. Satisfaz a sua carne. Entenderam? Nós somos atraídos pela nossa própria inclinação. Concupiscência é uma inclinação que vai contra a vontade de Deus. E aí vai conceber e dar à luz o pecado. Eu vou dar asas àquela imaginação e se eu bobear, aí vai entrar a minha decisão. Vai entrar a minha livre escolha. Consumo esse pensamento que eu fiz ou não? É aí que mora o perigo. Então fica aqui a reflexão. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela não há contradição. Mas você tem que lê-la todinha, porque ela se explica por si mesma. Espero ter podido te ajudar nessa questão. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.